Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria trazer uma meditação da palavra de Deus. Nós, graças a Deus, já há mais de um mês estamos com nossos cultos presenciais. Graças a Deus, cada domingo, mais famílias voltando à casa do Senhor. Eu fico muito alegre com isso. Hoje de manhã tivemos um culto com uma presença, graças a Deus, uma presença expressiva de membros. Mas ainda tem aquela família que estão no grupo de risco, que ainda não estão vindo no cultos presenciais. E nós temos também pessoas, amigos, simpatizantes da palavra, de outros ministérios que simpatizam pela palavra. Por isso que nós sempre estamos enviando esses vídeos, uma pequena porção da palavra, mas eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela pode gerar fé em nosso coração, nos alimentar, para vivermos aí os desafios do dia a dia. E hoje a palavra que está no meu coração, que eu queria compartilhar com os irmãos, se encontra em Josué capítulo 24, versículo 15. Palavras de Josué, um grande líder que foi usado por Deus para tomar posse da terra prometida. E Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas olha a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, ele fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui é Josué conclamando o povo ao serviço. E vê que muito povo, que muita daquelas pessoas estão descambando, indo para a idolatria. E aí ele chama o povo para uma decisão. Fala assim: quem vocês vão servir? E ele deixa bem claro. Ele fala: na minha casa já houve uma decisão. Na minha vida já decidi. E ele fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a declaração. Primeira coisa que eu aprendo aqui é o serviço a Deus. Josué conclamando a servir a Deus. E servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus para o cristão não é uma opção, não é uma sugestão. Servir a Deus para o cristão não é se, olha, eu tenho a minha vida, tenho meus afazeres, tenho o meu trabalho, se sobrar um tempo na hora vaga, eu vou servir a Deus. Não. O serviço a Deus para o cristão é um imperativo, é um mandamento. E logo, se eu digo que sou cristão e não sirvo a Deus e não participo do serviço a Deus, é incompatível. Quem é cristão faz a obra de Deus. Quem é cristão serve a Deus. Quem é cristão busca a Deus. Quem é cristão, ele leva o evangelho de Deus a outras pessoas. Mas aqui Josué, ele aprofunda mais. Ele fala, não só ele vai servir a Deus, mas ele fala, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele tem essa decisão. E é interessante que na vida nós vemos três tipos de pessoas. Nós vemos algumas pessoas que em nome do serviço negligenciam a família. Pessoas que em nome do serviço, eles querem servir a Deus e vão ser missionários não sei na onde, e pegam um monte de tarefa na igreja, e sempre estão ali na igreja, sempre fazendo o serviço de Deus, mas negligenciam a família. Deixam a família de lado. Não cuida dos filhos, não tem um tempo de qualidade para os filhos, não tem um tempo para a esposa. E isso é errado. Eu, em nome do serviço, eu negligenciar a minha família, isso é um erro. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: aquele que não cuida dos seus, em especial da sua própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. O cristão, ele tem que saber que o serviço a Deus começa dentro da família dele. E ele cuida da família, ele honra a família, ele tem tempo com a família. O serviço a Deus não pode competir com a família, mas o serviço a Deus tem que passar pela família. É interessante que em Marcos capítulo 5,
Lá no versículo 18, Jesus ele liberta um jovem que estava com uma legião de demônio. Um jovem totalmente endemoniado que fez muito mal para aquela cidade, fez muito mal para aquela família, fez muito mal para ele mesmo. Mas Jesus passa e Jesus liberta aquele jovem gadareno. E é interessante que quando Jesus o liberta e aquele jovem, ele fala: Senhor, permita que eu te siga. E aí a Bíblia diz que Jesus não permitiu, Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesus não permitiu, antes disse: vai para a tua casa e anuncia tudo aquilo que eu fiz por você e como Deus teve misericórdia de você. O que Jesus está deixando claro é que o nosso serviço a Deus começa dentro da nossa casa. É começar dentro da nossa casa o serviço a Deus. Agora, há um outro tipo de pessoas que, em nome da família, negligenciam o serviço. Em nome da família, esquecem de Deus. Que todo final de semana é entretenimento, é passeio. Eu não tenho nada contra entretenimento, não tenho nada contra passeio. Pelo contrário, eu gosto. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e meus filhos, a gente busca o entretenimento. Não tenho nada contra isso. Mas quando isso toma a frente de Deus, e quando o entretenimento está acima do serviço a Deus, isso é danoso. Eu não posso, em nome da família, negligenciar o serviço. Eu não posso ficar passeando todo final de semana e esquecer da obra de Deus, da casa de Deus. Não posso esquecer que eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que pode alimentar o nosso espírito. E tem muita gente que busca entretenimento, que busca prazeres, e que vai em um monte de lugar, um monte de passeio, mas negligenciam a obra de Deus. Então, um extremo é errado, eu, em nome do serviço a Deus, eu negligenciar a família, e também o outro lado também é errado, eu, em nome da família, negligenciar o serviço. Qual é o correto, pastor? O correto é declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É eu com a minha família vou servir ao Senhor. Não é ou a minha igreja ou a família. Eu competi entre a igreja e a família. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É com a minha família eu vou servir a Deus. É com a minha família diante do altar do Senhor. É com a minha família buscando cada vez mais ao Senhor. Eu me lembro de uma frase que diz assim: eu não quero ser como Noé, que ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. E eu também não quero ser como Davi, que ele ganhou o mundo. A Bíblia diz que no reinado de Davi houve paz. No reinado de Davi não havia um inimigo contra Israel. E ele teve um reinado próspero de sucesso, mas ele negligenciou a sua família, negligenciou sua esposa, negligenciou seus filhos, inclusive um dos seus filhos se levantou contra ele. Mas eu quero, com a minha família, salvar o mundo. Que a minha família seja uma referência para o mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Talvez você fale: pastor, eu não consigo ver hoje a minha família servindo ao Senhor. Pastor, eu tenho filhos, pastor, o meu pai, a minha mãe é incrédulo, coração duro. Mas eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz que nós não andamos pelo aquilo que vemos, nós andamos pelo aquilo que nós cremos, meu irmão. E que você possa, pelos olhos da fé, de você buscar a Deus e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Espírito Santo vai agir. E eu posso declarar pela fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E que num tempo breve você veja a sua família servindo ao Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.